Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre um tema que tá hype aí, vou procurar colocar esse vídeo, que é casamento. Bom, então ontem saiu a notícia que Virgínia ia se separar do Zé. Enfim, não acompanho muito eles, não é o meu tipo de pessoas para acompanhar na internet, mas teve vários comentários e pessoas falando sobre esse caso. E eu me casei recentemente, semana passada. Na verdade, eu estou casada há 13 anos e eu celebrei o matrimônio na igreja, porque eu não tinha esse matrimônio perante Deus, né? Na verdade, eu sou cristã. A gente fez uma cerimônia ecumênica na época do meu civil, mas eu me converti ao catolicismo, né? Me recém-converti ao catolicismo e senti a necessidade de realizar o matrimônio também dentro da Igreja Católica. E aí, pessoal, eu acho que essas histórias desses casamentos, enfim, que acabam, eles perdem exatamente porque cai num conceito que eu falo muito aqui, que é pegar o indivíduo, o ser humano, e pensar nele, né, somente de forma horizontal. Nós somos feitos de corpo, matéria, mente, que entra intelecto, vontade, afetividade, né, personalidade, ou seja, nossa cabeça, e espírito. O ser humano, ele precisa transcender, ele tem essa conexão, né, com o ser que criou todas as coisas. De uma forma ou de outra, a gente precisa transcender. Então, a religião, ela fala sobre religar, né? Então, é o espírito se religando a essa transcendência, a esse Deus, ao Criador, tá? E quando a gente perde isso, perde essa tridimensionalidade, né? Esse componente, né? Seja espiritual, ou seja, a gente parar de pensar, né, no mental e só pensar no físico, as coisas, elas não se sustentam, né? Então, o tripé, a gente é feito de três partes, três componentes, e a gente precisa pensar o ser de forma integral. Agora eu vou falar um pouco do meu casamento e por que que eu resolvi. Então, eu me converti mais ou menos há uns 2 anos e meio. Eu tive uma experiência mesmo, bem profunda durante uma missa. Então, ouvi, né? Foi uma experiência sobrenatural, mística. Eu consegui escutar Jesus falando comigo. Chorei muito e vi que daquele momento em diante não dava para eu voltar atrás, né? Então eu tinha que assumir, eu tinha que continuar e tinha que voltar para a igreja mais do que ir na missa, né? Que naquele caso eu estava acompanhando meu marido, né? Eu precisava voltar a acreditar na igreja de Cristo e praticar, ser cristã praticante. Então fui estudar, eu leio muito até hoje, né? Fui fazer crisma. Fiz meu matrimônio, me confessei, me confesso. Então, realizar esses sacramentos é muito, muito importante, né? Você ser praticante. E isso me trouxe um conflito também, porque eu, como treinadora já na época, 15 anos, para quem não me conhece, eu sou Natália Kostek, eu sou cientista do treinamento, sou treinadora física, eu já sou formada em esporte pela USP, faço um doutorado em psicofisiologia do exercício físico, então eu produzo dados, eu gosto de estudar, gosto de estar no laboratório, mas eu também trabalho, né, na parte mercadológica, onde eu monto treinamentos, eu dou consultoria de treinamento, principalmente para mulheres que querem, né, melhorar o seu corpo físico, querem parecer mais bela, querem ter mais saúde, mas fisicamente querem estar melhor, se sentir melhor na própria pele, né? Mas isso trouxe esse conflito porque, como eu trabalhava muito com o físico, isso começou a pegar, a bater, né? Eu não entendia direito, porque antigamente tudo que eu fazia era pro físico, era pela vaidade, era a minha própria vaidade, né? Pela beleza, pela estética. E eu acho que isso é importante, até porque tudo que Deus criou é belo, né? Então a gente tem uma maneira de transcender, a gente buscar o belo, tá? Só que quando a gente faz isso só pela vaidade, no treinamento físico, isso tem uma hora que não sustenta mais, entendeu? E aí quando eu fiz essa conversão, eu falei, caramba, como é que eu vou falar isso agora, né? Porque assim,
a verdade é que a gente, depois que eu me converti, o que eu acredito? Que a gente está aqui de uma maneira passageira, mas que a gente precisa chegar ao céu, né? A gente precisa se santificar. E a gente busca o reino dos céus, a gente quer nos encontrar, ver Deus face a face, mas para isso a gente precisa estar preparado. E aí faz parte, né, dessa matéria, desse corpo físico, desta vida aqui, a gente andar retamente, né? Não ter um treinamento espiritual, mas que passa pelo mental, né, pela mente, pelo intelecto, pela vontade, porque a gente vai ter que lutar contra o mundo e contra a concupiscência da carne, contra o pecado original, para nos tornarmos melhores, mais santos. E o físico é necessário, porque é através do trabalho, né, através do sacrifício, através da doação, a gente precisa estar bem fisicamente para conseguir servir o outro melhor. E aí entra no casamento, né? Treinar, a gente, às vezes as pessoas casam para ser felizes, né? Mas tem que ser ao contrário, você casa para fazer o outro feliz e através da felicidade dele conquistar a sua. Os dois vão juntos, né, para o céu e um ajuda o outro, inclusive nessa santificação. E eu percebi que eu precisava casar depois da minha conversão. Do mesmo jeito que eu fui entendendo, né, como é que eu vou transformar o que eu acreditava em termos de treinamento para ele andar junto com a minha fé. E aí, pessoal, é o seguinte, vou contar uma coisa aqui. Eu sempre precisei muito da aprovação externa, assim. Eu acho que é até um defeito, uma coisa que eu rezo para melhorar. Sempre gostei muito de ser elogiada, né? Uma vaidade ali, assim, Então isso faz bem pro ego, tal. Não que eu não goste, tá? Mas meu marido, ele sempre foi muito quieto, muito calado. Eu sabia que ele me amava por diversas coisas que ele fazia, pequenas coisas assim que eram grandiosas, serviços assim. Mas ele nunca me falava, nunca me falou muitos elogios, nunca reparou muito, nunca falou, nossa, sua unha tá bonita, não. Nunca me mimou muito nesse sentido. Porque é o jeito dele. E eu vejo como isso é uma maneira de trabalhar isso em mim. É o que você faz quando você não tem essas coisas, esses elogios, de uma maneira que ele está me levando para o céu, está me melhorando. Então, essa transformação da visão, né, através de Cristo, dessa união espiritual que a gente precisava para ir junto, para santificar, do mesmo jeito que alguns defeitos meus, que ele não gosta, provavelmente ajudam ele a melhorar como pessoa. E aí, através da felicidade dele, eu sou feliz. Então, eu tô aqui para realmente fazê-los felizes, né? Inclusive a família, né? A igreja familiar, né? A gente vai construir através dos filhos e educar filhos também para o céu. Então, eu estou aqui de passagem para o reino dos céus. Eu preciso me santificar. Para me santificar, eu tenho que cuidar do meu corpo físico para servir melhor. Então, para isso que eu preciso treinar. Só que, pensando também no físico, no carnal, eu acho que é super importante que as pessoas não se descuidem, gente. Não, né, não caiam na mesmice, não entendam essas particularidades do outro, mas as mulheres, nós somos mais ligados, né, à estética, eu acho, que o homem. A gente quer estar bela, a gente quer estar bonita. Acho que não tem nada errado, talvez está na natureza do feminino, né? E aos homens, ao passo que eles são mais visuais, são mais ligados no visual. Então você tá bem, você tá esteticamente bem, fisicamente, não só para fazer as coisas que você precisa fazer, mas está bem, né, para o outro, para o seu marido, para a pessoa que te admira, que te ama. É muito bom. A gente não pode nunca se descuidar disso. Né? Que eu vejo que tem gente que casa e relaxa, chuta o balde, né? Vou fazer agora o que eu quiser. E não é bem assim, né? Ao mesmo tempo que o homem também precisa também fisicamente, mas por outro motivo, para dar segurança, para dar proteção, para conseguir carregar os filhos no colo e para acompanhar essa mulher que tá bem, que tá bonita, né? Que tá lá junto dele, aquela dama. E então a gente precisa do treino físico, seja ele estético, né, para manter a estética,
seja para a gente conseguir fazer o nosso dever, né? Trabalhar melhor e nos santificar através desse sacrifício. Então, de uma forma ou de outra, não tem como a gente descuidar do corpo físico. Treinar é essencial. Assim como a gente se alimenta, né, a gente também precisa treinar. Eu falo que para ganhar o dia, a gente tem que ter um desafio físico, né, um treino, tem que ter um desafio mental e tem que ter um desafio espiritual. Então, você precisa rezar, você precisa estudar, você precisa treinar todos os dias. Se você fizer isso, nem que seja meia hora por dia, você ganhou o dia, né? E a gente ganha a guerra ganhando pequenas batalhas, né? Então é uma construção ali diariamente. Então, termino esse vídeo. Tava dando uma checada só se eu tinha falado tudo que eu gostaria, mas eu termino esse vídeo fazendo um convite para você. Quem Quem gostaria, né, enfim, de se casar, não deixe de fazer o matrimônio na igreja, é uma coisa maravilhosa, linda, e que muda, né, internamente, assim como a conversão te muda, assim como qualquer sacramento transforma, né, a nossa alma. E segundo convite tem um link aqui na bio, entra aqui no link, conversa comigo, vamos pensar num treino para você começar ou então manter, né, o seu treinamento mais direcionado, uma coisa que cabe no seu dia, que cabe, né, com as suas questões psicológicas, fisiológicas, que faça sentido para você, que você ache propósito nesse treino, para que você consiga sustentar esse treino e tenha resultados estéticos, físicos, fica linda, bonita, confiante, esteja ali pronta para o seu marido, para sua família, para servir, né, o mundo e se santificar com eles. É isso, pessoal. Um beijo, até o próximo vídeo.